Olá, vamos dar continuidade à nossa aula sobre pronomes. E hoje nós vamos iniciar pelos pronomes possessivos, que são palavras que exprimem posse ou pertencimento, indicando a pessoa a quem se refere. Observem a tabela lá para que a gente possa reconhecer os pronomes possessivos. Então, nós temos pronomes de primeira, de segunda e de terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Todos esses pronomes, dentro de um contexto, eles podem exprimir ou expressar a ideia de posse ou pertencimento e ele indica de quem é essa posse, se é da primeira, da segunda ou da terceira pessoa. Vamos agora ver a aplicabilidade desses pronomes dentro de um texto. Temos o primeiro exemplo lá, essa caneta é minha. Então, nós temos lá o pronome minha, dando posse ao objeto caneta à primeira pessoa. No próximo exemplo, a sua bolsa ficou na escola. Então, nós temos aí sua, que é o nosso pronome possessivo, dando posse ao objeto bolsa à terceira pessoa, porque o pronome sua é um pronome de terceira pessoa. No próximo exemplo, nosso trabalho ficou muito bom. Agora nós temos o pronome possessivo nosso, dando posse ao trabalho à primeira pessoa do plural. Então, os pronomes possessivos são aqueles que exprimem ou que indicam uma ideia de posse ou pertencimento, indicando a pessoa a quem eles se referem, se primeira, segunda ou terceira pessoa. Agora nós vamos para os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles são aqueles que mostram no texto o que foi dito ou o que será ainda dito ou mencionado. Então, ele tem essa função, o pronome demonstrativo. É uma das suas funções, tá? É mencionar ou mostrar algo que já foi dito ou que ainda será dito, que será mencionado. Vamos observar aí a tabela dos nossos pronomes demonstrativos. Eles podem ser também de primeira, segunda e terceira pessoa, podem ser variáveis ou invariáveis. Variáveis quer dizer que eles têm a sua forma tanto no singular quanto no plural. Os invariáveis não, eles têm uma única forma, eles não variam, tá? Eles não pluralizam, tá certo? Então, esses que vocês observam na tabela são os nossos pronomes demonstrativos. Outra função importante dos nossos pronomes demonstrativos é que esses pronomes, além deles mostrarem algo, resgatarem ou mostrarem algo que já foi dito ou que ainda será dito, esses pronomes, eles têm a função também de indicar a posição espacial, ou seja, eles podem indicar a posição, por exemplo, de um objeto dentro de um espaço em relação às pessoas do discurso. Então, os pronomes isto, este, esta, eles são pronomes que vão indicar, eu só vou usar para indicar algo que está próximo da pessoa que está falando, tá? Por exemplo, estou usando esta saia pela primeira vez. Então, eu falo esta saia porque ela está próximo de quem está falando, tá? Já o pronome isso, esse, essa e as suas variações, eles vão indicar algo, ou seja, quando o objeto ele está próximo da pessoa com quem você está falando, tá? Que seria a segunda pessoa. Observe um exemplo. Esse seu caderno é muito engraçado. Então, é você que está com o caderno, você com quem eu estou falando é que está com o caderno. Então, eu vou dizer esse caderno aí. Então, o esse, ele indica algo que está próximo da pessoa com quem se fala, ou seja, da segunda pessoa. Já os pronomes aquilo, aqueles, aquelas e suas variações, eles vão indicar algo que está distante daquele de quem se fala, na verdade, né? De quem se fala. Então, eu posso dizer, então, tá longe de mim que estou falando, longe de você com quem eu estou falando. Então, se tá longe de ambos, eu vou dizer aquele
é o campo onde jogo bola, tá? Porque ele está distante daquele que fala e daquele com quem se fala. Ou seja, é a terceira pessoa, tá certo? Então, para resumir aí um pouco isso aí, eu vou usar esse lápis aqui, tá? Então, eu vou dizer, este lápis é meu. Se esse lápis estivesse com você, eu diria, esse lápis é seu. Mas se esse lápis estivesse distante de mim e de você, eu diria aquele lápis, tá certo? Então, essa é a relação de espaço que os pronomes demonstrativos também podem indicar exercendo determinada função, tá? Dá uma noção de espaço. Agora, os pronomes demonstrativos, além de indicar a questão do espaço, ter essa função de indicar espaço, eles também têm a função de situar um objeto ou uma situação, uma determinada situação, no tempo, tá? Então, os pronomes demonstrativos têm a função de mencionar algo que já foi dito, que ainda vai ser dito, e de situar algo dentro do espaço. E, além disso, ele também pode indicar a questão no tempo, situar também determinada situação no tempo. Então, os pronomes de primeira pessoa, que nós já reconhecemos, que é este, esta, isto e suas variações, tá? Eles vão sempre indicar um tempo presente, tá? É o hoje, é o presente. Então, eu posso exemplificar dizendo, este domingo tem jogo do Barcelona. Então, eu estou falando este domingo que eu estou. Então, ele é presente. Então, este pronome este, ele indica uma situação no presente, tá certo? Já os pronomes de segunda pessoa, que seriam esses, essas, isso, eles indicam um passado recente ou um futuro próximo, tá? Então, vamos exemplificar. Esse domingo houve jogo do Barcelona. Então, quando eu digo houve, é porque é uma situação que já ocorreu no passado. E quando eu falo esse, usando o pronome demonstrativo, ele me dá uma ideia de que é um domingo bastante recente, ou seja, é um passado recente, é um tempo recente, tá certo? Próximo. Já os de terceira pessoa, nessa situação, que são aquele, aquela, aquilo e suas variações, eles vão indicar um passado ou um futuro distante. Vamos observar o exemplo. Aquele intercâmbio que faremos em 10 anos será caríssimo. Então, o faremos, ele já dá uma ideia de futuro, né? A forma verbal já dá ideia de futuro. E quando eu uso o pronome demonstrativo, aquele, ele me indica um tempo, ele me indica um futuro distante, tá? Algo que ainda está distante, que ainda vai demorar a acontecer, tá certo? Então, os nossos pronomes demonstrativos, eles têm essas três funções. É um pronome bastante interessante. Vamos agora para os pronomes indefinidos. Esses pronomes indefinidos, eles têm a função de acompanhar ou de substituir o substantivo, conferindo a este substantivo uma ideia de generalidade, de indefinição, tá certo? E eles sempre vão se referir à terceira pessoa do discurso. Vamos observar exemplo desses pronomes. Recebi mais propostas e tantos elogios. Olha o pronome aí indefinido, tá? Esses pronomes indefinidos aí, o tanto no caso, ele está me dando uma ideia de algo vago, de geral. Então, não fica muito claro qual foi essa quantidade de elogios. Então, tantos aí, ele é pronome indefinido. Próximo, muita gente não chegou a tempo de fazer a prova. Então, nós temos aí muita, né, que é o nosso pronome indefinido. Esse muito é quando eu digo que é muito, isso indica uma ideia geral, de generalidade, de indefinição, porque não está definindo a quantidade exata, tá certo? O próximo exemplo, o professor tem pouco dinheiro. Então, nós temos pouco aí, indicando também uma indefinição, ou seja, a ideia vaga da quantidade de dinheiro. Então, esses
são exemplos de pronome indefinido, mas nós também podemos observar aí, tá? Os pronomes indefinidos são bastante pronomes, eles podem ser variáveis, ou seja, ter a sua forma tanto no singular quanto no plural, mas eles também podem ser invariáveis, como vocês observam aí na tabela, tá? Os pronomes indefinidos, eles também podem ser indicados por uma locução, ou seja, por mais de uma palavra. Exemplo, cada qual sabe de si. Então, cada qual aí, ele também expressa essa ideia de generalidade. Todo aquele que chegar será bem-vindo. Então, todo aquele que é uma expressão, ou seja, é uma locução que dá a ideia de generalidade ou indefinição e pode funcionar como pronome indefinido, tá certo? E para a gente concluir aí, nós temos os nossos pronomes interrogativos, que são usados são empregados na formulação de perguntas direta ou indireta. Observem a tabela. Nós temos pronomes variáveis, tá? E pronomes invariáveis aí. São poucos, né, os pronomes indefinidos, tá? Vamos ver agora a aplicabilidade desses pronomes no contexto. Qual a sua idade? Então aí nós temos qual, que é um pronome interrogativo, tá? Usado numa pergunta direta. Aí nós temos a próxima lá, quantos anos você tem? Também nós temos quantos, pronome interrogativo, numa pergunta direta. Vamos ver exemplo em uma pergunta indireta. Perguntei o que era aquilo. Então, que aí, pronome interrogativo. Indaguei quem era ele. Também funcionando como pronome interrogativo, tá certo? Usados em pergunta direta e indireta. Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco sobre o nosso assunto, tá? Essa foi a nossa aula e até a próxima. Obrigada!